Engoli também. Foi tal. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de maio de 2013, sexta-feira. O verbete é de número 2667. Ele tem 5 páginas, 45 logias e 16 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 13 máximos. O tema é holobiografia pessoal. A especialidade é holobiografologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana Juliana, que está aí com um trio atacante de autodefesa hoje. Definição. A holobiografia pessoal é a história da evolução da consciência ao longo da série X, registrada na holomemória e relembrada por meio de retrocognições e autopesquisas, com base em fatos e parafatos, compondo o holocurrículo evolutivo. A dissecção do Mater Pensene atual, evidenciando o nível de autoconsciencialidade alcançado pela consciência. A rememoração de si mesmo abrindo caminhos evolutivos edificantes. O descortinamento da consciência por meio de retrocognições personalíssimas. A verdade nua e crua da consciência revelada pelas retrocognições. O entendimento das dificuldades e vicissitudes através da revelação de si mesmo. As fissuras conscienciais identificadas, as automimeses paralisando a história pessoal, a admissão de fatos pretéritos antes inadmissíveis, a autorresponsabilidade da consciência por fatos passados, a holobiografia pessoal, o autogoverno da própria holobiografia, a holobiografia pessoal registrada no cosmos, a memória cerebral rica, facilitando o afluxo de informações da holomemória. As autorretrocognições, as retrocognições promovidas durante as projeções conscientes. A visão panorâmica retrocognitiva, a assistência de consciências deixadas para trás ao visitar os locais das vidas pretéritas. A autovivência do estado vibracional profilático. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autobagagem holobiográfica, autoidentificação seriexológica, detalhamento retrocognitivo, efeito da autoseriexcialidade e para-autobiografia. Frase enfática. O estudo da holobiografia pessoal desencadeia o binômio autocognição-cosmovisão, promovendo reconciliações grupo-karmas e reciclagem intraconscienciais, essenciais à autoevolução. Você dedica-se às autopesquisas seriexológicas? Qual a aplicabilidade dos resultados alcançados com o redescobrimento de si próprio? A bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Cronêmica, cosmovisão, retrofato, retroidentidade e mnemopensenidade. Holomemória, para autobiografia, para genética, autobagagem, autocognição. Autoidentificação, autopesquisa, autorrevezamento, autoseriexologia e ressomatologia. Mnemosomatologia, conscienciometrologia, autografo-pensenologia e auto-holobiografologia. E autorretrocogniciologia.
Aí tem tudo que é essencial mesmo, no verbete, impressionante aí, em 5 páginas. Agora, hoje, no dicionário aí dos argumentos da conscienciologia, é interdimensiologia, é o tema. O argumento é interdimensiológico. Eu chamo a atenção que o enunciatum, o argumentário e a conclusion tem enumerações que vale a pena ver para a pessoa fazer as interações. Esse verbete do dicionário, ele tem 48 pontos chamativos nele. Professor, em tertúlia passada você me fez uma pergunta, não sei se era para eu refletir ou responder. Se tem uma prima lésbica da parte paterna? Gostaria que o senhor comentasse nesse caso, que acho estar vinculado ao que eu já falei. Desde pequeno criei uma história em que o protagonista se chamava Imaginex. Sempre achei imaginação importante até o dia que vi a frase de Einstein e confirmei. Então conheci a sua visão a respeito desse assunto e concordo. Nunca ouvi falar especificamente de imaginação extrafísica. O senhor pode diferenciar da intrafísica? Olha, a imaginação ajuda, mas o que interessa mais é a racionalidade. Olha bem a racionalidade baseada nos fatos. A imaginação é preciso ser domesticada, se não for, não adianta nada. A hora que o Einstein falou aquilo, eu não estou de acordo com ele, não. Em tese, não é assim, não. Ele deu muito cartaz para a imaginação. Professor, como funcionam os mecanismos de aproximação entre duas pessoas que possuem vínculo kármico? Por exemplo, imaginemos que 2 pessoas possuem vínculo kármico, porém, elas moram em cidades diferentes. Nesse caso, de que forma é feita a aproximação dessas pessoas? Como funcionam os mecanismos extrafísicos para que as pessoas se encontrem? Olha, aí depende. Uma coisa é certa, ninguém vive sozinho, a gente sempre tem companhia, e aquilo que é para você, vem para você, você não tem jeito de escapar. De modo que, se tiver, acontece. Você não deve preocupar com as pessoas. Cuida da sua vida e deixa. Se tiver que acontecer, elas aparecem. Professor, desde os 11 anos tenho a sensação de ter algo a realizar nessa vida. Atualmente faço medicina veterinária, estou terminando o curso, mas ainda não me sinto realizado dentro do curso, mesmo estando nos últimos anos. A grande questão de minha vida atualmente é saber qual minha proex. Existe uma maneira de fazer a evocação da programação existencial? Já que comecei a pensar nisso há 13 anos e sinto que não estou nem perto. Olha, primeira coisa, dedique-se ao seu curso, que você tem muita coisa para fazer. Veterinário, você pode ajudar muita gente, que é o processo do problema das consciências que estão em evolução. Vale a pena pensar. Pensa nisso. Na minha casa tem 5 bichinhos, entre cachorro e gato. São 4 gatos e uma cadela. Tá certo? Fora eu, que também sou outro bicho. Entende? Isso tudo é com a minha mulher. E outra coisa, a casa só tem 153 metros quadrados. De modo que, pensa bem, vale a pena pensar. A gente tem que ser veterinário, é muito importante. Boa tarde, professor. Faço TENEPS há 3 meses e não raro em detrimento da enxaqueca, a dor se acentua durante e após esse trabalho. Faço controle com o neurologista. Que opinião o senhor teria desse relato? Eu acho que seria bom você ver seus hormônios. Isso aí é importante. Se está acentuando, é devido ao processo de energia, pode estar mexendo com o seu sistema hormonal. Visita uma pessoa que é especialista em ginecologia, uma mulher. Isso aí pode te ajudar, uma profissional. Professora Juliana, no estudo do temperamento, através das retrovidas, em que situação não se indica a retrocognição? Não se indicar a retrocognição? Não se indica a retrocognição. É nos covardes. Possivelmente igual ele, que está com medo de falar no assunto. Acho que é bom a retrocognição, né? Lembrar? Não, estou só respondendo rapidinho, porque ele aí é engraçado, nosso amigo. Isso. Ele escreve assim, do interior de São Paulo. Eu não falo nem onde é que ele está. É do interior de São Paulo. Mas é bom, de vez em quando ele escreve para cá. Mas você não acha que é covardia? O cara que está com medo de enfrentar a situação? Na minha terra o nome está medrando. Medorreia. Agora, ó, a verbetógrafa, a professora Juliana. Na Pensenologia, página 1, segunda linha. De que maneira podemos realizar de forma otimizada a investigação das formas holopensênicas
da autoseriexologia? Eu penso que visitando algum local, né, que a pessoa tenha vontade de visitar, que ela sinta algum interesse. De repente, se a pessoa for até esse local e ver se tem mesmo alguma afinidade, né? Porque às vezes a gente visita algum local, algum país, alguma cidade, a gente tem vontade de ficar lá, não dá vontade de vir embora, né? A gente se identifica com as pessoas, com o modo de vida, com os locais, os hábitos. Então, vale a pena, de repente, investir em algum local que a pessoa tem interesse. Na Fatologia, página 1, terceira linha, poderia aprofundar o entendimento das dificuldades e vicissitudes através da revelação de si mesmo? Sim, quando você começa a estudar o seu passado, né, as suas retrovidas, você começa a entender de onde vêm as dificuldades dessa vida, os seus trafores, seus trafares, aquilo que ainda falta você conquistar. Então, é por aí. Quanto mais você vai se autopesquisando, mais você vai se autoconhecendo e vai ampliando o conhecimento de você mesmo. Na Parafatologia, página 2, sétima linha, de que forma podemos acessar as holobiografias pessoais reveladas na Parapsicoteca? De que maneira abrir as portas desse vasto cabedal de conhecimentos pessoais multiexistenciais? Bom, aqui você está um exemplo do livro Cristo Espera por Ti, que tem um exemplo, né, da personagem que ela é levada até a parapsicoteca e é revelado para ela, né, por que ela vai ressomar como homem na próxima ressoma, né? Então, eu penso que, eu não sei, aí o professor Waldo pode me corrigir, que acho que a gente só tem acesso ou por meio de alguma projeção consciente, patrocinado por amparador, então quando a gente dessoma. Não sei, acho que esses são os únicos acessos, né, que a gente pode ter na parapsicoteca. Gente, eu estou aqui com um convite para vocês. Para depois de amanhã, às 18 horas, quer dizer, 6 horas da tarde, dia 26 de maio, nesse domingo, lá, o local é no Discernimento. Então, a Comunicons convida todo mundo para o Cine Cognópolis. Essa é a última agora, Cine Cognópolis. É o primeiro cinema da Cognópolis aqui no nosso bairro. Então, é para assistir nesse domingo, no Salão Motivação, Trabalho e Lazer do Discernimento, o filme The Help, Histórias Cruzadas. É a entrada franca com direito a pipoca. Vamos ver se o Locho vai chegar, porque ele viajou. Vamos ver se ele chega no domingo a tempo. É boca livre com pipoca, já pensou? Como sério. Agora, aqui tem a sinopse do filme. É Skeeter, que é a Emma Stoner, é uma garota da sociedade que retorna determinada a se tornar escritora em Jackson, pequena cidade do estado de Mississippi, nos anos 60. Ela começa a entrevistar as mulheres negras da cidade que deixaram suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca, da qual a própria Skeeter faz parte. Evelyn Clark, que é a Viola Davis, a empregada da melhor amiga de Skeeter, é a primeira a conceder uma entrevista, o que desagrada a sociedade como um todo. Apesar das críticas, Skeeter e Evelyn continuam trabalhando juntas e aos poucos conseguem novas adesões. O filme, então, até um certo ponto, mexe com a turma da África, né? Até um certo eu já assisti o filme, é bem bacana. É legal. Você já viu esse filme? Então? Já assisti, já. Então tá. Olha, quem não viu o filme, não apareceu lá, é mulher do padre, tá certo? Eu agora deixo, então, a Juliana com você, Alino. Juliana, na Fatologia, segunda e terceira linhas, a verdade nua e crua da consciência revelada pelas retrocognições. Eu queria, se possível, a experiência sua aí. Tá. Aqui, quando você tem uma retrocognição e você tem certeza que aquilo é fidedigno, não tem como você negar aquilo para você mesmo. Agora, a minha questão de retrocognição, assim, eu não posso falar que eu tive muitas assim, especialmente nesse caso da minha última vida, né, que eu estou estudando atualmente. O que eu tive foi um sonho mais lúcido, assim, mas retrocognição mesmo eu não tive, não. Só tive um sonho mais lúcido, relembrando o período na África do Sul.
Correto. E na própria fatologia, 8ª e 9ª linhas, a estilística da escrita anterior ratificando o estilo atual do escritor. Sim, aqui você pode, por exemplo, se você descobriu o que foi uma certa personalidade em outra vida, você pode pesquisar as obras que você escreveu no passado e comparar com o estilo de escrita atual nessa vida, né? E aí você pode ver se houve mudança, se continua o mesmo, mas geralmente, pelo menos no meu caso, continua sendo muito parecido. Tá, ok, obrigado. Juliana, aqui na página 3, na interaciologia, logo na primeira linha você fala a interação retrovidas, vida atual. O que na sua experiência, do que você já identificou do passado, o que resultou nessa interação? O que você acha que é a soma disso que você tem resultados hoje? A interação que eu vejo é mais a minha relação com a África, né? Especialmente com a África do Sul, né? Que mesmo antes de eu entrar para a conscienciologia, de começar a estudar as verpons, né, conscienciológicas, eu já estava inserida num contexto que tinha relação direta com a África do Sul, né? Cheguei a visitar o país diversas vezes e cheguei a morar um período curto de tempo lá. Então houve essa interação entre uma vida do passado e uma vida atual que agora, né, eu estou descobrindo, só que é uma interação de modo um pouco diferente, né? Não é semelhante, mas é um pouco parecido, né? E assim, intraconsciencialmente, você sabendo da sua personalidade anterior e hoje, assim, o que você vê assim como interação, o que foi reforçado positivamente, que você acha que tem um resultado hoje que já vem sendo reforçado da vida anterior? Além da África, estou falando intraconsciencialmente intraconsciencialmente mesmo. Eu vejo mais a questão da autodeterminação, do autodidatismo, tem a questão do poliglotismo também, mas eu ainda tenho que estudar aquilo que eu ainda tinha de trafora e que ainda eu não manifestei, ou que ainda eu esteja ignorando, não esteja utilizando, né, nessa vida atual. Obrigado. Por favor, na página 2, tecnologia. A primeira técnica, as técnicas de releitura autobiográficas. Tá. Essa releitura biográfica é um artigo que foi escrito pelo professor Roberto Laime, que ele cita aqui várias técnicas para a pessoa estudar a personalidade consecutiva. Então, ele coloca aqui várias formas de estudar, a questão de estudar as obras do passado, visitações a locais, ele coloca aqui vários pontos de análise que a pessoa pode fazer na vida para chegar até a Seriex passado. Sim. Por exemplo, tem análise retrobiográfica, análise bibliográfica, análise metabiográfica, tem equanimidade investigativa, planilhamento, sincronicidade, sinalética, parapsiquismo, ideias, listagens. Então, eles citam várias técnicas dentro dessa releitura autobiográfica que você pode utilizar para fazer seu estudo seriexológico. Certo. Daí você poderia ampliar um pouquinho mais a outra técnica, a técnica do conscienciograma? Sim, aqui a pessoa enfrentar o conscienciograma, fazer os testes, né, e enfrentar a si mesmo, né? A Conscius tem o curso do conscienciograma, né, à distância, né, que atualmente eu estou fazendo, e eu acho que vale a pena para quem está estudando a vida, não só a vida passada, mas estudar a si mesmo e quem sabe através da releitura de si mesmo, nessa vida atual, chegar a conhecer as suas retrovidas. Então, seria tipo os traços teu dessa vida com uma consciex no passado, a tua retrovida? Seria isso, mais ou menos? Exato. Exato. Obrigada. Juliana, nessa parte, assim, se a pessoa não tem maturidade para ter retrocognições, então ela não vai saber se houve automimeses de uma vida para outra. Se você percebe que tem automimese nessa vida intrafísica, isso já ajuda? Aí depende, porque geralmente a automimese é patológica, né? Não é para você repetir o que você já fez em outra vida. Então você vai estar repetindo algo que você já fez, né?
Mas, assim, eu penso que a retrocognição, ela tem a ver com o acesso à holomemória. Então, eu penso que é importante essa questão do acesso desse fluxo da memória com a holomemória, para você poder ter retrocognições e poder ter mais respaldo para saber se você está tendo uma automimese patológica ou não. Porque eu acho que não é produtivo a pessoa repetir o que ela já fez em outra vida, né? E se ela tem consciência disso, eu acho que ela pode aí minimizar isso e sair dessa automimese. Tá, então, mas se você não tem a retrocognição, como você vai, qual é o meio que a pessoa vai ter de ter um pouco de acesso para saber da sua holomemória? Eu penso que a pessoa fazer autopesquisa, pesquisar a si mesmo, usar o conscienciograma, participar de consciencobaia, estudar a biografia dela atual, o contexto em que ela se encontra, e que talvez possa levar ela a conhecer alguma outra vida do passado. Foi assim que aconteceu comigo. Eu estudei uma parte da minha biografia, vi 2 contextos que eu estava inserida, e a partir daí eu cheguei até a personalidade que eu estou estudando atualmente. Juliana, aqui no ar, na fatologia, linha 6, a continuação do legado na vida atual. Você poderia aprofundar como que você está pensando em fazer essa continuação? A motivação do legado atual? Isso, a continuação do legado continuação na do vida legado atual. Isso. Tá. Eu penso que, às vezes, a pessoa renasce novamente, ela vai dar continuidade ao trabalho que ela fez numa vida anterior. Às vezes de uma forma diferente, né? Mas que tem uma ligação, que tem algo a ver com aquilo que ela já fez no passado. Alguma assistência, por exemplo, que ela fez no passado e que ela continua. E também aqui pode estar inserido a questão dela ter deixado um legado de ideias, um legado assim político, alguma coisa que ela deixou para a sociedade que hoje ela reconhece que tem ligação com aquilo e ela pode estar atuando naquela área mais diretamente ou não. Tá ok. Agora na página 2, para a fatologia, na 5ª linha de baixo para cima, você fala o estudo do temperamento através de retrovidas. Esse estudo você fez assim, ou está fazendo, com base nessa última experiência que você teve, ou tem algum outro flash que você teve? De alguma outra vida? Isso. Além dessa? Uhum. Não, por enquanto somente dessa que eu descobri. Mas aí, o que eu fiz? Eu fiz uma lista de trafares e trafores da personalidade e comparei com a minha. Sei. Aí, associado a isso, eu estou fazendo conscienciograma para eu me conhecer mais profundamente, né, e poder avaliar e usar os trafores para eliminar os trafares, né, e conquistar os trafares que eu ainda não tenho, né, algo que ainda falta para mim. Tá ótimo. Obrigada. Juliana, ali na página 2, na fatologia, você fala superação de traumas seculares. Aí, assim, eu queria ver, no caso, você estudando a Emily, se você percebeu, detectou alguns traumas nela que hoje você já não tem mais, como é que você pode ilustrar isso? Sim, eu já identifiquei alguns medos, assim, alguns traumas que eu tenho e que hoje eu entendo que tem alguma relação com situações que ela viveu no passado. Então, com certeza, eu já venho trazendo isso, pelo menos, né, daquela existência, né? Você chegou a ver alguma coisa que ela tinha, né, de trauma, e você já não tem mais aquilo? Não, tem um pouco ainda. Não eliminou ainda 100%, não. Uma outra curiosidade com relação à sua personalidade anterior, porque era uma mulher também e envolvida em questões sociais e políticas. E era uma época ainda mais difícil você ver mulheres envolvidas com esse tipo de questões. Hoje em dia também as mulheres são minoria com relação a isso. E você, hoje em dia, teve algum tipo de preocupação mais inata, assim, que você se conhece com relação à política social, esse tipo de coisa?
Não, eu nunca me envolvi diretamente, nem com política, nem com movimentos sociais, nada nesse sentido. Mas tinha interesse? O assunto te chamava atenção de alguma maneira? Não, assim, eu me interesso por política, leio notícia. Se alguém está falando de política, eu gosto de conversar, de discutir, debater. Mas me afiliar a algum partido político, não, isso eu nunca fiz, não. Mas o interesse você já tinha, Sim. você não é o tipo de pessoa que não... Não, atuar, sim, escrever artigos políticos, não. Não, mas eu digo, o interesse pelo assunto. Você lê, você vai para a parte de política, por exemplo, nos jornais, você te interessa, você te interessou. Juliana, nessa vida você já percebia em você alguma tendência maior de ter retrocognições? Por exemplo, se você ia num local, às vezes aquilo mexia já contigo, de alguma forma? Você percebia alguma coisa diferente nesse sentido, antes de ter um conhecimento maior? Não, eu não prestava muita atenção, não. Porque tem 3 anos que eu conheci a Conscienciologia, e antes disso eu já havia ido à África do Sul e nunca tinha ouvido falar da Emily. Eu sabia que tinha havido uma guerra na África do Sul, mas nunca me interessei em conhecer mais profundamente. Numa mesma cidade onde você ia, às vezes te dava já uma repercussão diferente, alguma coisa? Ou você não tinha ainda percebido algo mais diferente nesse sentido? Não, eu não percebia, não. Não dava atenção. Juliana, Tânia Guimarães. Aqui na primeira página, na fatologia, no finalzinho da 4ª linha, as automimeses paralisando a história pessoal. Você pode falar um pouco, desenvolver esses aspectos, por favor? É porque se a pessoa volta a repetir tudo que ela fez na outra vida, e ela de repente tem que geralmente fazer algo diferente, ela paralisa a história dela, é como se ela estivesse repetindo de novo aquela vida, né? Ela não quer se libertar do passado. Então, enquanto ela não se liberar do passado, ela não vai evoluir, ela não vai crescer. Então, ela vai ficar naquela patologia e não vai evoluir, ela vai ficar estagnada. Tá, muito obrigada. A verbetógrafa. Na parafatologia, página 2, 2ª linha. Por favor, comente a memória cerebral rica, facilitando o afluxo de informações da holomemória. Tá, aqui... Essa questão do afluxo, eu acredito que se a pessoa tem uma memória boa, não quer dizer que ela vá ter retrocognições. Muitas vezes ela não tem. Mas se você cultiva a memória, se você dá importância à memória, eu acredito que isso facilita o acesso à holomemória. E tem um artigo que eu cito aqui no verbete, que ele fala bem mais detalhado sobre o assunto, que é o artigo Memória e Holomemória, Hipóteses e Propostas de Correlação. Aqui o autor, o Munir Base, ele fala bem detalhado essa questão da memória e da holomemória e dos recursos da utilização de ambas, né, na evolução da consciência. A verbetógrafa. As autopesquisas em si podem promover naturalmente as retrocognições? De que forma isso acontece? Eu penso que sim, porque a partir do momento que você vai pesquisando cada vez mais e vai saturando a sua autopesquisa, isso vai contribuir para você ter mais retrocognições. Então, visitar os locais que você já viveu, mesmo que você não tenha tido retrocognições, eu acredito que isso ajude. Ler as obras que você publicou, né, fazer uma autopesquisa mais profunda, isso vai contribuir para você ter uma retrocognição sadia. Na fatologia, página 1, 4ª linha, as automimeses paralisando a história pessoal. Poderia aprofundar um pouco mais? Isso que eu acabei de falar agora há pouco, é que a pessoa que ela fica tão ligada à vida passada dela, que ela começa a repetir tudo o que ela já fez, e ela, enquanto não se libertar do passado, ela não vai conseguir evoluir. Ela vai ficar presa na história pessoal dela. A verbetógrafa conseguiu mapear desde quando vem seu interesse pela multidimensionalidade na série X? Se sim, qual o nível de satisfação que coloca ou que você coloca na sua evolução? Pergunto isso
porque até o presente momento consegui mapear o meu desde a China pré-dinástica. E autocriticamente falando, considero que poderia estar melhor do ponto de vista parapsíquico. Estou correndo atrás do tempo perdido. Bom, isso eu não tenho muito claro assim não, para ser honesta, né? Mas acredito que tem, sim, senão não estarei me interessando por conscienciologia, né? Professor, o senhor poderia aprofundar o item complemento para prospecciologia, página 94? Poderia nos falar mais sobre a paratecnologia da baratosfera? O problema todo é o seguinte: eles usam todos os processos que possam acessar o micro-universo consciencial das personalidades, das consciências que estejam em condições patológicas na baratosfera. Com isso, então, eles usam principalmente o processo da energia e, quando possível, até mesmo da ectoplasmia com pessoas projetadas, etc. Esse é que é o caminho que tem para fazer. E essa paraprospecção, ela é feita pouco a pouco e melhora também a memória e a condição de todos os atributos mentais somáticos daquelas consciências. Professor, dentro Sim. dessa pergunta, aqui na última linha do complemento, dependência, necessidade, attachment, tudo é a mesma coisa nesse caso. Então, quanto mais a pessoa idolatra, por exemplo, outra pessoa, quanto mais idolatrismo ela tem, isso também facilita a assediador. Agora, é o processo do attachment, é o problema do rapport, da integração das pessoas, né? Do convívio. Agora, aqui da pergunta. Em adendo profilaxiologia, página 94, de que maneira podemos realizar o alto e heteroassédio, uma quadrilha bem constituída de assediadores interconscienciais, que é a paragangue, com seus múltiplos métodos de assédio? Não, a primeira coisa aí, quando isso se faz através de um tenepsista, então existe uma equipex, uma equipe extrafísica, que trabalha junto com o amparador da TENEPS. E isso, então, às vezes é possível ser feito, sim, através de encapsulamento, através de energia, através do parapsiquismo, e feito pelas consciências de alto nível. Agora, quase sempre aí, tem um equipex de evoluciólogo trabalhando diretamente com a turma e diretamente, às vezes, com o tenepsista ou a tenepsista, e de uma maneira, às vezes, direta também na baratosfera. Outro aqui, em uma apresentação de trabalho na faculdade, eu consegui passar minhas informações muito bem. E não estava nervoso como a maioria, porém, em alguns momentos, parecia que as pessoas estavam desinteressadas e ignorando a apresentação. Principalmente quando utilizei uma linguagem mais científica. Qual a melhor postura devo ter quando acontece algo assim, de modo a não me conflitar com isso? Noto que os professores também sofrem com isso. Não, o problema é você fazer alguma coisa que acorde a pessoa. É a chamada ideia despertadora. Você arranja alguma coisa, seja humorística ou uma coisa que dê impacto sobre aquele assunto que você está lidando, e chama a atenção. Eu aqui, por exemplo, eu faço isso. Quando preciso também, eu bato na mesa. Quer dizer, isso para acordar o povo. Porque tem muita gente, não tem jeito. Eu mesmo aqui, nós temos lá a recomendação, ó, para a pessoa não permanecer dormindo só aqui o tempo todo, ela aproveitar a situação, que aqui é uma área, uma arena de debates. Se a pessoa veio para dormir, ela é capaz de dormir em qualquer lugar. Ela deve ir ao cinema e deve dormir, está na cara. Que aqui, com toda a movimentação, se a pessoa dorme, pensa bem nos outros lugares. Professor, a reação natural de alguém, pessoas comuns como nós, que visitam uma comunex avançada, seria de ficar emocionado ou mesmo chorar de contentamento? Essa reação seria uma atitude baratosférica assediada? Não, ninguém vai lá para chorar. Quando a pessoa vai lá, vamos dizer, aqueles da Equipex, os assessores dos evoluciólogos, eles já levam a pessoa que já não vai entrar e virar infantil, virar uma criança de 3 anos chorando lá. Eles já levam a pessoa que vai ter aquele impacto, é coisa séria. Ela vai ver o que quer que se passe. Senão, eles não vão perder tempo com isso. Agora, presta atenção. Eles têm um background de trabalho, né? Tudo quanto é caso, exemplo, já aconteceu. Eles sabem tudo que quer que faz, não erram nisso. Quando leva a pessoa, ela não vai chorar lá. Lá não tem ambiente para choro. Lá não tem mais lágrimas, isso é besteira.
Outra aqui. Quando nos encontramos cara a cara com um amparador em seu ambiente, ficar emocionado seria uma reação natural ou apenas uma evidência de que estamos muito assediados? O senhor poderia comentar? Não. Isso chama-se autoassédio. São as suas emoções que estão traindo você, na hora que não devia. Tem hora que a gente tem que ser sério, tem hora que a gente tem que ter equilíbrio. Tem hora, não pode estar chorando à toa. Nem choro de alegria é importante nesse caso. Até o choro de alegria pode ser negativo nisso aí. Professor, o ato de pensar transporta a consciência para o passado e o futuro. O passado não mais existe, o futuro vai existir. Portanto, pensar é estar fora da realidade? Não, não tem nada disso. Pensar é estar dentro da realidade, porque tudo que você faz depende da sua pensanização. Então, comece a pensar com equilíbrio, que toda a sua vida muda com esse equilíbrio. Professor, sob o assassinato do soldado britânico em Londres, houve um movimento da Liga de Defesa Inglesa, um grupo que pede a não islamização do Reino Unido. Os gregos, há mais de 2000 anos, já escreviam sobre o problema de aumento estrangeiro do território de nativos. Em sua opinião, mesmo tendo uma visão universalista, essa integração no atual momento não deveria ter um limite? Olha, eu acho que na Inglaterra seria bom ter uma invasão cada vez maior de gente mesmo de fora. Por quê? O conservadorismo deles é dos mais antigos e mais profundo que tem. Eles não saem daquilo. Olha a besteirada que está a monarquia hoje com isso aí. E a monarquia hoje estão usando para poder sobreviver, porque a economia deles não está boa. Estão lançando mão, então, da rainha e de tudo que tem em torno dela para ganhar dinheiro, para sustentar o reino que não é mais unido, que é desunido, que acabou Camuelse, acabou aquela coisa toda. Então, esses estrangeiros que estão entrando lá estão certos. Por exemplo, eles não reclamam muito dos indianos. Eu, há mais de 20 anos, que via a invasão de Londres, por exemplo, com os indianos. Ninguém reclamava daquilo. Mas eles dominaram a Índia, eles agora têm que aguentar a barra. Qual é o problema? Então, eu acho que a Inglaterra vai ser invadida cada vez mais pelos estrangeiros. Não adianta eles querer fechar a fronteira, que isso tudo vai ser superado. Bobagem. Não tem saída. Nós estamos caminhando para haver uma integração universalista de todas as etnias e todas as culturas. É bobagem querer segurar isso. A internet está aí para mostrar isso. A internet é pior do que a praia. Na praia está todo mundo seminu. Não interessa quem. É a maior democracia que tem. A internet está fazendo a mesma coisa, mas ainda não é nada. Nós estamos caminhando para um Estado mundial. Isso é inevitável. O dia, por exemplo, que a ONU virar gente, porque por enquanto, coitada, ela é uma criança, né? Os Estados Unidos mandam nela e os judeus também mandam na ONU. Mas o dia que ela tiver o gabarito de maioridade, virar adulta, a situação já vai começar a mudar por aí. Esse é o caminho. De modo que o que eu vejo é o seguinte, não adianta. A França também está tentando fazer isso, fazendo uma opção de coisa, estão tentando fechar as portas da África em cima da Europa. Isso é bobagem, não tem jeito. Fronteira não dá para segurar. Todo mundo já tentou fazer isso. Lembre-se do Muro de Berlim, aquela coisa toda, tudo isso cai com o tempo. Nada disso vai resistir muito tempo. De modo que nós podemos esperar a abertura das fronteiras, acabar com isso. Não tem jeito. Nós já viemos para cá, para Foz, para poder falar isso. Foz do Iguaçu, Trifron. É a maior de 9 grandes fronteiras que tem o Brasil. E aqui é a maior que tem mais, e só aqui tem mais de 70 etnias. Como é que fica isso? Então, universalismo, esse é o caminho. Agora, ó, eu entrego você, Juliana, você pode falar, faz favor. Juliana, aqui na parte de fatologia, na 4ª linha de baixo para cima, correlaciona para mim as conciliações grupocármicas favorecendo as renovações conviviais em face da holobiografia. Tá, eu penso que, por exemplo, no meu caso, né, a minha personalidade consecutiva foi revelada aqui na tertúlia, né? Será que isso também não serve para o grupo que está aqui na Cognópolis? Será que isso também não tem pessoas daquela época que eu vivi que estão aqui, que de repente está havendo alguma reconciliação? É nesse sentido. Então, quando você descobre alguma coisa assim, eu penso que isso levanta a poeira e as pessoas que estavam relacionadas com aquela personalidade naquele período vão aparecer e você vai se conectar mais com elas de alguma forma. Juliana,
Aqui na interaciologia, você fala de recins, a interação dos dados holobiográficos e os subsídios para recim. Você poderia trazer alguma experiência de recim? Sim, é o que está acontecendo agora, porque com esse estudo dessa minha personalidade, né, consecutiva, veio à tona a necessidade de eu fazer consciencioterapia. Então, além do conscienciograma, eu identifiquei a necessidade de fazer consciencioterapia e isso tem me ajudado a identificar posturas da minha vida passada, né, para eu poder mudar nessa vida atual. Nesse cotejo que você fez entre a personalidade anterior e esta atual. Exato. Né? Exato. Quinta linha, não sei se já te perguntaram, admissão de fatos pretéritos antes inadmissíveis. Você tem casos assim? Tem fatos que a gente estuda e que a gente sente vergonha, né? Você vê, poxa, mas fui eu mesmo que fiz isso? Então não tem como você negar, né? Você fala, poxa, que maturidade, né, que eu fiz isso, né? Então não tem como você não admitir aquilo, né? É admitir, não fazer mais, né? E se corrigir. Juliana, aqui no ar, na fatologia, a segunda linha de baixo para cima e na página 1, a admissão de gênero diferente do atual em vidas anteriores. Você poderia explicar e até ver assim, alguma hipótese, no caso, você é gênero feminino, a Emily também. Então, em vidas anteriores, você teve mais vidas como homem, e aí o que levou a vir com corpo de mulher? Pois pode ser, né, claro, né, em outras vidas que eu tenha sido homem, né, mas eu não descobri ainda, né. Agora, o que levou Aí eu vim de novo nesse gênero, né, feminino, com o ginossoma, eu penso que talvez meu temperamento, né, mais quieto, mais tranquilo, assim. Pode ter relação com o trabalho que você veio fazer? Pode ser que sim, acredito que sim. O das reciclagens que eu tenho que fazer, pode ser, Ok, obrigada. Juliana, na página 1, quinta linha da fatologia, a autorresponsabilidade da consciência por fatos passados. Você identificou algum feito seu em outra vida que te gera uma certa, nossa, que legal, eu fiz isso, ou então, isso que eu fiz não foi tão bom? Os dois, exatamente. Fui eu que fiz e não tem como negar, né? Teve bom e teve ruim que eu identifiquei, né? Poderia, assim, relatar algum caso, o que você achou? O que eu achei, assim, bom, que eu falei, poxa, isso aqui eu acho que eu fiz certo, foi com relação a colocar o Gandhi em contato com o governo sul-africano para assinar um acordo, né, entre os trabalhadores indianos e o governo sul-africano. Agora, teve muitos outros com relação ao comportamento mesmo, que eu acho que eu deveria ter agido de outra forma. E não tem como eu negar, porque aquilo já está feito, não tem como eu mudar mais. Entendi. Porque você acha que foi alguma omissão que você não deveria ter feito? Omissão, imaturidade mesmo, sabe? Não ponderar as coisas, agir sem pensar, sabe? Nesse aspecto. E só a última linha, as múltiplas variáveis da vida anterior impactando a vida atual. São essas descobertas que a gente vai fazendo, né? E principalmente a questão do temperamento, né? Você acha que você ter identificado isso te fez mudar várias coisas que você já pensava? Eu estou trabalhando para mudar, né? Não é fácil mudar assim. Obrigada. Oi. O que você considerou e o que você pensa com relação à continuação do legado na vida atual? Está aqui em Fatologia 2, 3, 4, 5, para quem estiver acompanhando, na sexta linha. São, por exemplo, obras que a pessoa deixou escrito, trabalhos que ela fez na vida anterior e que ela deixou para essa vida, e que hoje ela identifica que foi ela que deixou. E ela, às vezes ela dá continuação.
Juliana, uma pergunta aqui. Quando é que você começou a ter consciência dessa personalidade consecutiva? Foi depois que eu comecei a ler a biografia dessa personalidade. Foi durante a leitura que eu fui me identificando, e aí eu comecei a desconfiar que talvez eu pudesse ter sido a mesma consciência. Mas antes de falarem aqui tudo, você já... Não, eu nunca tinha ouvido falar dela antes. Não, mas Não, aqui, depois que confirmar, antes de confirmar aqui, você já tinha... Já estava bem desconfiada. Desconfiar, às vezes eu pensava assim, não, acho que eu fui, não, depois não fui. Então você fica negando e ao mesmo tempo você desconfia, você nega e desconfia ao mesmo tempo. Vai. Você podia explorar mais para a gente a paradoxologia, por favor? Cadê? O fato de a mesma produzir o antepassado de si mesmo. Você mesmo vai reproduzir o antepassado de si mesmo e você mesmo vai fazer o seu autorrevezamento, né? Por exemplo, no meu caso, eu penso que eu esteja continuando alguma coisa que eu comecei lá no passado, né? Então, eu mesmo reproduzi isso, eu mesmo estou, de certa forma, fazendo algo que eu comecei lá atrás e estou continuando agora nessa vida atual. Você teve uma exposição por 2 horas, né? Para quem não pôde participar, não sei se cabe, você tem alguma síntese que você podia dizer que era a essência da sua abordagem de ontem? Se você pode dizer um pouco. Ontem eu falei um pouco sobre a atuação da Emily Hobhouse na África do Sul. Falei um pouco da vida dela, do trabalho dela, né? E falei um pouco também dos atuais campos de refugiados que ainda existem na África. E também do intercâmbio agora com a África, né? Com o intercâmbio conscienciológico internacional. Juliana, o que você pensa em termos de autorrevezamento, mais para a próxima? Pelo seguinte, porque você hoje descobriu com relação a uma personalidade anterior sua. Se você, numa próxima, digamos que você só descobriu sobre ela, até o final dessa existência, mas numa próxima existência você descobrir sobre você possivelmente vai descobrir que você pesquisou a outra personalidade. Então você já vai desencadear 2 em uma só. O que você pensa em termos de autorrevezamento para você deixar agora, para você dar ainda a continuidade para que você descubra de novo sobre essa sua personalidade e que já desencadeou a outra? Isso, você já tem 2, se descobrir essa, possivelmente vai descobrir mais 2 em 1, né? Eu comecei a escrever um livro, né, sobre minhas experiências na África e já estou pensando de propósito escrever o livro principalmente para mim, para a próxima vida. Já estou pensando assim. E aí eu acho que corrobora o que a gente sempre fala, né, da coisa do legado escrito, ajudar no reconhecimento numa próxima existência. Uma coisa que eu já pensei com relação a Emily foi que ela escrevia muitas cartas. Ela se comunicava muito através da escrita. Então, eu não sei se de repente ela já tinha alguma noção de autorrevezamento ou não. Entendeu? E hoje eu tive acesso, nessa vida atual eu já tive acesso a essas cartas. Já está em livros, entendeu? Já está em livro. Já tem livro com essas cartas. Porque com certeza esse legado que ela deixou te ajudou muito, pelo menos no que a gente escuta de você e no que eu já convivo contigo, te ajudou muito, te ajuda nessa identificação dessa personalidade consecutiva. Exatamente, né? Então, acho que vai de encontro também com o que ele coloca, né? Oi, aqui no A, na página 4, Culturologia, você poderia comentar sobre a anticultura do cultivo da memória? Assim, por exemplo, na sociedade atual não se fala muito do cultivo à memória, né? Tem até não sei se é chavão, se eu posso colocar assim, mas que o brasileiro tem memória curta, né? Mas não é, outros países, outros locais também, né? A questão geralmente é relacionada à história.
Mas com relação às pessoas, dá-se pouca importância ao estudo da memória, ao cultivo da saúde, né, cerebral, a saúde da memória mesmo, né? Não se tem, você vai no médico, você não vai tratar da sua memória. A não ser que você tenha algum problema no cérebro, alguma coisa assim, que você vai ter que cuidar, mas ter uma profilaxia, né, algo para cultivar a sua memória, não existe isso na atual sociedade. Por gentileza, quando você teve acesso às cartas, e você poderia dizer qual seria o conteúdo, assim, em termos filosóficos, ou era uma questão assim muito familiar? Qual seria o ponto em que ela se referia mais nessas cartas? Tá, ela se correspondia muito com políticos, generais, né, pacifistas, então as cartas são mais nesse sentido, né? Então dá para ver assim, dá para perceber a atuação dela, o comportamento, o que ela pensava sobre as situações. Algumas cartas assim eram mesmo para resolver determinados assuntos, para esclarecer algumas ideias. Mas tinham também cartas que elas correspondiam com os familiares, né? Sim. Principalmente com o irmão dela e com a tia dela, né? Que ela considerava como mãe dela, né? Obrigada. Ontem, na sua palestra, você falou sobre 2 livros, ela escreveu 3 livros, né? Exato. E 2 eram especificamente sobre o processo do pacifismo. Um é Guerra Sem Glamour e o outro é O Peso da Guerra, é isso? Exato, Exato. Ok, então você está vendo aí toda a questão dos contrapontos, dos traços, né, das reciclagens, mas sobre o trabalho dela em si, sobre essa questão pró-pacifismo, que parece que isso foi forte, né, do jeito que ela pôde naquele momento. Você pensa em dar seguimento nesse legado, nessa linha do pacifismo? Da cultura de paz, alguma coisa nesse sentido? Você... eu não sou a favor de guerra, não, nem nunca, né, entrei meio militar nessa vida, mas eu penso que essa atuação dela ferrenha em defender a paz, em ser contra a guerra, talvez seja alguma coisa que ela estivesse limpando de vidas anteriores ligadas ao belicismo. Entendo. Né? Sim. Então, é uma coisa que eu tenho que pesquisar ainda, né, mas... Você nunca teve, anteriormente você não teve essa tendência, esse interesse por essa área, não? Ainda não? Não, E na sua avaliação do que você já estudou sobre ela, você avalia que ela fez mais Tacon ou mais Tales na Ressoma como Emily? Era mais Tacon, né? Eu não sei se o fato dela assim ser muito assim, falar a verdade na cara, assim, às vezes se dá mal, se seria uma Tares. Mas eu vejo mais como Tacon, né? Porque ela arrecadava dinheiro, né, para comprar mantimentos e roupas, né? Então seria mais Tacon, né? E parece que nessa sua atual Ressoma, pelo que você também contou, né? Eu tô aqui conjecturando em cima do que você pôde trazer para a gente. Parece que você veio um pouco vacinada para a questão do Tacon, né? Não. Interessante, isso me chamou muita atenção, Juliana, que você não teve nenhuma tendência de fazer processo assim de assistencial nesse nível, né, da Tacon, que parecia muito forte nela, questão de alimentação, né, de refugiados, cuidar das pessoas, esse cuidado. Obrigada, Juliana. A verbetógrafa. Você morou na Vila São José, em Mogi Mirim? Essa cidade muito antiga, tem 245 anos, e sempre teve uma sociedade fechada. Você já questionou a relação de ter vivido nessa cidade com o seu momento na África? Eu sempre quis sair de Mogi Mirim, eu sempre fugia de casa quando era criança, eu nunca quis ficar lá. Então eu queria estudei, passei minha adolescência toda morando em Mogi Mirim, né? E depois eu fiz cursinho, fui para a faculdade, e daí não quis voltar mais. Eu só vou para Mogi Mirim mesmo para visitar meus pais e passear mesmo. Mas eu não conheço mais ninguém assim da cidade, mais minha família mesmo. A professora Juliana. Sou brasileira,
e morei 3 anos em Dar es Salaam, na Tanzânia, e em vários países da Europa, passando 20 anos me mudando. Hoje me pergunto, qual missão teria uma pessoa que é levada a percorrer tantos países e aprender suas línguas? A questão do nomadismo, né? Que a pessoa está vendo, né? Devia trabalhar na África, né? Ela mora em Madrid atualmente. Eu conheço Dar es Salaam. Agora, em efeitologia, página 2, segunda linha. A verbetógrafa poderia aprofundar como trabalhou em si mesma os efeitos da higiene mental na qualificação da holomemória, assim como a manutenção da higiene no dia a dia? Pergunto isso, pois me lembro de que, no seu último verbete, você comentou que estava irritado escrevendo até se aproximar à consciência. É mais difícil manter a higiene mental na África? Mas isso também é uma coisa pessoal minha, né? Porque é uma coisa que eu tenho que trabalhar, né? Essa questão de higiene mental. Porque se você não faz higiene mental, você fica autoassediada, né? E isso é um defeito que eu tenho, né? A questão de ficar muito preocupada e ficar muito encucada com as coisas. Então, assim, estou trabalhando nisso ainda, mas não é fácil, não. Juliana, com relação à frase enfática, poderia explicitar como você tem trabalhado na promoção das reconciliações grupo-kármicas? Falo isso porque, principalmente ao saber quem se foi numa vida anterior, nos encontramos de forma lúcida com consciência nas quais é preciso reconciliar. Por gentileza, poderia abordar esse aspecto? Eu acho que esse meu trabalho na África, de certa forma, é uma reconciliação, né? Se aproximar do grupo, né? E eu acredito que o meu exemplarismo também, né? Se eu tive relação com o pessoal do belicismo e fiz alguma coisa na África que gerou algum desconforto, algum mal-entendido, eu estou lá hoje, né? Para dar o exemplo, né? E eu penso até com o grupo da Conscienciologia, eu acho que também todo mundo a gente está fazendo uma reconciliação, é procurar, né? Ter paciência e conviver bem com todo mundo, né? Professor, como se explica a condição de milhões de consciências africanas terem de passar pela experiência da escravatura? Embora nós saibamos que todas as eras da história humana ocorreu o escravismo ou escravatura, isso poderia ter relação com algum processo transmigratório? Sempre tem, né? A gente não sabe ainda, são os detalhes disso, mas que há, não há dúvida. Professor, a professora Juliana Costa possui um olhar que pouquíssimas pessoas têm. Pode estar ligada à triscagem oftalmológica? Eu ainda tenho dúvida. Você há de ver o que aconteceu ontem. A gente não falou nada para ninguém, mas eu só falei isso para uma pessoa, que eu assisti a palestra dela. Tinha energia por tudo quanto era lado. Ela deu um banho de energia lá, durante 2 horas que ela teve que falar. Ela falou mais de hora sobre o assunto. E ela, às vezes, trisca, sim. Agora, ela tem muita energia. É o processo da holosfera. Agora, se de ver ela falando lá como é que foi. Impressionante. Como é que foi? A aura, os processos todos, a fulguração do problema da energia. Não era só triscagem. E outra coisa, ela geralmente é séria, ela é mais quieta, não ri muito. Agora, na hora que ela vai falar, começa a aparecer as energias. Qualquer um ia ver facilmente o processo, ia ver triscagem, sim. Olha, você está ficando bem, hein? Agora, ela é solteira, hein? Cuidado. Está falando tanto, tem um homem está falando tanto aí dos olhos dela, sei lá, né? Quem que é que tem isso? Letra B. Juliana, aproveitando a fala do professor Valdo, realmente impressiona a gente o tanto que você conhece sobre a África, não só nos países onde você já morou, mas sobre a África em geral, na história geral da África, né? Não, tem que estudar mais. Bom, não, mas é tem uma muita coisa ainda. De qualquer forma, eu acho. Eu queria te perguntar se você começou a estudar sobre a África, o continente africano, quando você já estava lá, ou você já tinha alguma coisa antes, você já tinha estudado alguma coisa antes sobre a África? Não, eu comecei a estudar quando eu fui para Mali, na verdade, eu comecei a me interessar pela África. Mesmo quando eu fui para a África do Sul, anteriormente, eu não tinha interesse.
Tá. Que você teve antes na África do Sul, antes de mais. Só na África do Sul, mas não tive interesse mas em ainda estudar. fica mais interessante ainda o quanto Agora, que o você que é acumulou. engraçado é que a Emily Hobhouse, ela não teve filho nem se casou. Essa aí também, até agora, que a gente saiba, parece que não teve nada. Agora, veja, precisa de ver quantos anos ela tem, né? Precisa de saber, né? Como é que está? Letra B. A assistência às consciências deixadas para trás ao visitar os locais de vidas pretéritas? Sim, eu fui visitar alguns locais que a Emily morou na Inglaterra e visitei a casa onde ela nasceu e a igreja que ela trabalhou junto com o pai. E estando lá, assim, eu penso que, de repente, isso teve alguma repercussão. Não é à toa que a gente vai lá e você chega, por exemplo, na casa onde ela nasceu, tem uma pessoa que mora lá. Então, eu fui até a igreja, conheci o senhor que cuida da igreja, e ele me apresentou a dona da casa, a mulher me apresentou a casa toda, me atendeu super bem, e eu, poxa, ela abriu a porta uma estranha, né? E assim, me deixou filmar, me deixou tirar foto, ela foi falando, eu fui filmando. Eles geralmente não são assim, não. Ela fez isso. Eu filmei, ela perguntei, posso filmar? Ela pode, fui filmando, ela falando, mostrando a casa, tirando fotografia. E eu penso que, de repente, é para fazer uma assistência, de repente tem alguma consciência que ficou por lá, que ainda esteja ligada àquele local. Alguma energia gravitante, exato, Obrigado. Juliana, na parapatologia, a sexta linha, de baixo para cima, você coloca os retrocondicionamentos evidenciados por predileções pessoais. Tem alguma predileção antiga que você tenha correlacionado com os gostos pessoais da Emily? É uma coisa assim que, desde criança, sabe, que eu achava estranho, porque antigamente tinham sabonetes que as pessoas enfeitavam, né, faziam umas decorações. Geralmente a gente usava o sabonete para dar de presente, sabe? E até hoje eu gosto de sabonete. E um dos pontos que a Emily chamou atenção nos campos de concentração é que não tinha sabonete. Então, acho que, de repente, tomar banho, sabonete, era alguma coisa que ela gostava, né? E eu gosto muito disso. Sabe? Uma coisa boba, assim. Na trinomiologia, lá na penúltima linha, você coloca o trinômio, reperspectivação autocognitiva, resignação pessoal e reciclagem interconscienciais. Você pode comentar essa... Aqui, tá. Vão crescendo, de certa forma, né? Essa é a questão de você descobrir, né, uma outra vida sua e você ver o seu ressignificado pessoal, né? Você entender você mesma, a sua personalidade, né, fora da mesologia. E, a partir daí, você promover reciclagens, né? Você promover renovações. Eu acho que esse que é o ponto-chave de você descobrir uma outra vida. É você estudar a si mesmo e poder mudar. Né? Porque não é somente por curiosidade, porque aquilo mexe com a gente. Você começa a refletir mais sobre você e aquilo te dá assim, uma cosmovisão. E daí para trás? Por que isso naquela vida e agora é diferente? Por exemplo, essa questão do belicismo. É uma coisa que eu tenho que estudar para trás. Né? Como que eu estava envolvida nisso, né? Então, nesse sentido. Obrigada. Juliana, como é que você vê, já podendo ter uma visão maior do ambiente, da forma que você vivia antes, que a personalidade da Emily vivia antes, e agora, como é que você vê o contexto de onde você nasceu, da família que você nasceu, dos aportes que você teve, ou das dificuldades que você teve? O que você vê, analisando assim, o que faz sentido, assim, isso aqui tem coisa que faz sentido, seria necessário para aquela personalidade desenvolver, ou passar por essa dificuldade, ou então esse tipo de aporte. O que você já dá uma visão mais cosmovisiológica, já tendo esse parâmetro, desde a outra para essa vida aqui, a partir dessa ressoma? A Emily, ela nasceu no contexto político-religioso, né, de família tradicional da Inglaterra e tal.
E eu não, minha família não tem nada de político, uma família normal, classe média, trabalhadora. Então, assim, de repente, isso foi uma salvaguarda para mim, né? Para eu não me... De repente, se eu nascesse numa família de um meio político, talvez eu me engajasse em política, né? Por eu já ter uma certa afinidade com o assunto. Então, uma primeira avaliação que eu estudei até o momento foi nesse sentido. E eu fico pensando quem são os membros da minha família, né? Que relação teve comigo no passado, né? Porque todos eles sempre me ajudaram, né? Até hoje, né? Eles me ajudam muito, me apoiam em tudo que eu faço, até nessas viagens para a África. Nunca ninguém me impediu, né? Ninguém foi 100% a favor, mas ninguém nunca foi contra também. Me deixam fazer o que eu quero, entendeu? Juliana, você falou que existe um livro com as cartas da Emily, né? Esse autor é contemporâneo? Você já entrou em contato com ele para saber qual foi o objetivo, por que o interesse? Já? Olha, eu sei onde a autora mora. Ela é uma sobrinha distante da Emily. E essa autora, a mãe dela, contou sobre a Emily quando ela tinha 11 anos de idade. E todas as cartas estão com ela. E atualmente ela mora no Canadá. Ela está viva ainda, já tem acho que 84, 85 anos. Mas ela publicou essas cartas no livro, né? E eu tentei entrar em contato, assim, mas não voltei mais. Uma coisa assim que eu já pensei em, de repente, ir para o Canadá e conhecer essa pessoa. E ter acesso às cartas. Isso, conversar com ela, sentir a cor local, as energias do local das próprias cartas. Né? Exato, Ana, na Pensenologia, página 1, é o último item, a dissecção do Mater Pensene atual, evidenciando o nível de autoconsciencialidade avançada, autoevoluciologia. Acho que você já até comentou, mas você poderia clarear mais essa questão da Mater Pensene atual? Sim, eu penso que o nível da personalidade, da autoconsciencialidade da consciência e o Mater Pensene evidenciam, né, o nível evolutivo dela, né? Então, de acordo com as suas pesquisas, né, de uma vida para outra, você pode estar identificando isso, né, através do Mater Pensene dela, né? Por exemplo, se eu estava no Mater Pensene de belicismo e isso mudou, como que isso impactou na minha evolução? O que eu fiz para melhorar isso? Como que eu saí dessa situação e mudei de Mater Pensene, né? Saí disso, nesse sentido. Interessante, obrigada. O que você pensa que pode ser o trabalho da conscienciologia na África? O que vocês já estão discutindo? Como é que está sendo o encaminhamento dos trabalhos ali? Então, ontem o João Aurélio e a Cátia estiveram presentes na palestra, né, para explicar a questão do intercâmbio. Mas, assim, não é uma IC, é uma agência da TARES. Então, você tem interesse em dar um curso, uma palestra na África, e a intercâmbio vai dar todo um respaldo para que você, né, atenda esse curso na África, para você itinere lá. Não só na África, mas em outros países, né, que agora a IAC entrou como parceira também. Aí, se você quiser mais informações, depois eu te passo os dados para você entrar em contato com a Cátia e o João, que eles é que estão organizando, né, eles é que têm a lista das pessoas interessadas em itinerar na África. Sim. Letra B. Sexta linha na parafatologia, de baixo para cima. O rastreamento de raízes pretéritas do temperamento e das tendências atuais. Pode falar um pouco sobre isso? Sim, é o que eu já tinha falado antes, a questão então de você estudar, né, o seu temperamento, os seus trafares e trafores e trafais de outras vidas, que vai estar te dando respaldo para essa vida atual, para você poder se auto-pesquisar mais, você fazer reciclagens, você pode utilizar o conscienciograma, ser conscienciobaia, fazer consciencioterapia, que isso tudo vai te ajudar a reciclar, né,
E essas raízes do passado vão te dando um respaldo para você mudar, né? Se você quiser mudar, né? Porque de repente você não quer, né? Obrigado. Nada. Juliana, na página 2, em efeitologia, na terceira linha. O efeito túnel do tempo ao visitar locais já conhecidos de outras ressomas. Agora há pouco alguém perguntou sobre você, antes de fazer essa descoberta, se você teve alguma sinalética em locais onde você já foi na outra vida, você disse que não. Mas aqui você teve, então, esse efeito ao visitar, por exemplo, a casa onde você nasceu, essa igreja, como que foi? Eu fiquei meio assim, apreensiva. Então você entra numa igreja e você fala, poxa, mas... E era um lugar que eu ia assim constantemente, né? Eu trabalhava lá junto com meu pai na outra vida. E eu dava aulas, tocava o piano da igreja, né? E na casa você entra assim, você fala, poxa, mas eu morei aqui, porque é tudo assim... É estranho, né? Você imaginar que você morou no lugar... Você não reconhece aquele lugar como seu. Você fala, poxa, eu moraria aqui. Mas teve cômodos que eu entrei assim, que eu me senti bem. Que eu falei, poxa, aqui é um lugar, né? Aqui é um lugar bom, né? Mas em outros não. Então eu procurei olhar muito o ambiente, olhar as plantas, as árvores. Teve uma roseira que eu gostei muito, que tinha na igreja e tinha na casa também. Que é um roseiro tipo um arbusto que eu nunca vi em outro lugar. Então, são coisas assim que vão chamando a atenção. E esses são pontos assim que eu acredito que ajudem a ter uma retrocognição, a me lembrar da época que eu estive na casa. Então, eu fui mais nesse sentido, né, para ajudar a desencadear uma retrocognição. Porque, pelo que você relata, são coisas bem sutis, né? Quando o pessoal fala em retro, bom, a impressão que eu tinha é que eram coisas tão sinaléticas, tão escandalosas. Nossa, eu estive aqui, eu morei aqui, nossa, não sei o quê. Mas, pelo que você relata, é uma coisa bem sutil, né? Eu não sei, porque esse foi o meu caso, né? Não sei se alguém já teve uma retrocognição, assim, bem clara, bem assim, sabe? Tipo, filme de cinema, assim, mostrando, mas essa eu não tive, assim, desse jeito. Obrigada. Como a temática do continente africano está em pauta na tertúlia de hoje, gostaria de saber se a verbetóloga conhece o filme Adeus Tio Tom e o que análises fazem dele em relação ao racismo e a correspondência entre o filme e a realidade. Você conhece? Eu não assisti esse filme. Eu também nunca ouvi não conheço, falar. eu não sei. Adeus Tio Tom. Mas eu não sei. Adeus Tio Tom. Agora, em trinomiologia, página 3, a título de sugestão, não seria possível incluir o trinômio documentação para documentação para evidenciologia? Ao ler essa parte do verbete, me veio essa para-sugestão. Para documentação? Ele quer escrever trinômio, documentação para evidenciologia. Tá. É isso que ele quer. Já anotei. Agora, Já anotei aqui. Professora Juliana, parabéns pelo autoenfrentamento e exemplarismo. Durante a leitura de alguma obra da sua identidade consecutiva, houve alguma retrocognição ou alguma experiência parapsíquica que corroborasse para a confirmação? O que eu tive foram repercussões, né? Às vezes eu lia algum fato, alguma coisa tinha acontecido, eu achava uma injustiça, achava errado, algumas eu ficava assim com vontade de chorar, então eu tive repercussões nesse sentido. Professor, há 2 anos, quando conheci a Conscienciologia, me encontrei com o que realmente estava buscando nessa vida. Achei muito interessante o que me ocorreu ontem, durante a tertúlia, e gostaria de saber se já aconteceu antes com outra pessoa. Quando o senhor começou a exteriorizar a energia para 3 dos presentes na tertúlia, comecei a sentir uma vibração por todo o corpo, como se estivesse entrado em estado vibracional. A vibração diminuiu, logo após teve um aumento de intensidade quando outras 3 pessoas se sentaram à sua frente. É possível que tenha ocorrido algum tipo de assimilação energética simpática entre nós? Se sim, poderia explicar o processo? Olha, isso aí é comum nas quintas-feiras, quando nós fazemos uma mega euforização. Você não é o primeiro, nem vai ser o último. Isso acontece nas melhores famílias. O problema todo é o rapport. É quando há vamos dizer, o attachment do processo da energia entre
o campo que é instalado aqui com a pessoa que está em casa. Isso mostra que você tem sensibilidade com o processo de energia. É bom você desenvolver mais o estado vibracional. Professor, sempre tive uma ligação muito forte com a África e uma vontade imensurável de voltar para lá, mesmo nessa vida nunca tendo estado nesse continente. Porém, essa vontade vinha associada à síndrome do justiceiro e do belicismo, e principalmente a TACOM. Após minha participação de 2 meses nas dinâmicas parapsíquicas, esse elo parece ter sido bastante amenizado. Pode ter acontecido uma assistência pendente a alguma vida passada? Como um elo pode desaparecer tão rapidamente? Não, possivelmente houve aí um desassédio com o seu povo do passado belicista. As dinâmicas fazem muito disso. Professor, tem rememorações recorrentes e projeções onde estou assistindo grupos de crianças e bebês. No intrafísico, noto que as crianças têm bastante simpatia por mim. Trabalhos assistenciais recorrentes com o mesmo perfil de grupos extrafísicos pode indicar uma especialidade que possuo? Sim. Isso pode estar relacionado à característica bioenergética? Também. No intrafísico, não trabalho com nada relacionado à criança. Por enquanto, não domino com lucidez minhas experiências extrafísicas. Estou trabalhando para aumentar o meu nível de lucidez e rememoração. Não, olha, tudo isso aí mostra que é assim mesmo. Agora, como hoje nós estamos falando muito aqui em personalidade consecutiva, eu quero te dizer o seguinte: considere a possibilidade de você ter sido mulher na última vida. É um homem que está falando. Professor Valdo, aproveitando a cobaia aqui, queria fazer uma pergunta. Você sempre fala que a assistência é a condição que nos permitiu estar no curso intermissivo, né? Assistência que a gente fez no pretérito. Aí, no caso da Juliana, a assistência que a Emily fez, que a gente viu nos relatos que ela contou ontem, seria suficiente para ela receber esse convite para o curso intermissivo, ou teriam necessário outras vidas com o mesmo nível de assistência para chegar lá? Isso aí é porque ela é o seguinte: a Emily já era de uma assistência braba, pelo seguinte: processo de enfermagem na guerra. Isso não é fácil. Campo de concentração. Entendeu? Entendi. Então, veja, aquilo mostra que ela, com aquela preocupação dela e o processo político dela, não era a primeira vez. Se tiver as vidas anteriores da Emily ou dela aí, para examinar o que é que se passou. Aquilo lá não é a primeira vez. Entendeu? Agora, o que se passa? A gente nota que ela está se soltando com a situação. Hoje ela já está trabalhando diferente. Entende? Onde ela nasceu, a situação toda que está ocorrendo, e está a favor dela. Tem gente que acontece isso e é ao contrário, há uma regressão. O dela não, está havendo uma evolução, está tudo a favor dela. E a gente notou ontem, na hora que ela estava conversando lá, o processo da energia, a holosfera do problema da energia. Isso mostra a positividade do processo. Agora, o que eu vejo é que ela tem que escrever livro mesmo sobre essas coisas, e talvez seja esse o ponto mais sério da sua vida hoje. É o processo do livro. Entende? Agora, você pode dizer quantos anos você tem aqui para o povo? Posso. 35. 35. Pois é uma menina ainda. Todo mundo está vivendo 115 anos atualmente. Tem um monte deles aí. O cara lá, meu amigo, está com 110 anos. Como é que é isso? Tem muita coisa pela frente. Você tem que começar a pensar nisso. Agora, deixa eu perguntar uma coisa que foi até a Anne Catherine que levantou essa bola para mim. Ela me perguntou o seguinte: se eu pensava que, devido à experiência da Emily, né, com campos de concentração e durante a Primeira Guerra, se quando ela estava no extrafísico, ela fez assistência nos campos de concentração da Segunda Guerra. Já vê uma possibilidade? Muita coisa, mas ela é das Equipex, né? Equipex de assistência. Isso é inevitável. E você pode contar como certo. É um fato. Equipex. A turma esquece do problema da intervenção, é o processo de Equipex. Agora, aqui já tem muita gente que participa de Equipex. Professor Valdo. Que é uma coisa fora de série, né? Professor Valdo, nesse caso, pode ser que ela também tenha uma personalidade extra? Como é que é? Que ela tenha uma personalidade, uma identidade Isso extra. você tem que perguntar para ela tem que estudar.
Não era isso mesmo que eu ia Agora, falar. em tese, tudo é possível, mas tem que estudar, né? Mas, Juliana, existem alguns fatores que eu identifico em você, que é muito positivo, que é a questão da sua passividade, da sua paciência, da sua calma, e eu vejo que isso são fatores muito importantes em termos de tudo, né? Da comunicabilidade, da assistencialidade, e preserve isso. Obrigada. Agora, uma coisa interessante nisso aí, Luci, é que ela é assim e é feminina. E outra coisa, na última vida ela foi mulher. Agora, só tem isso. Nada de maternidade, nada de casamento. Tudo é para ser estudado. Aí. A gente não percebe a questão assim de, junto com a feminilidade, pode também transparecer uma questão infantilismo. Não, e o tanto de energia que ela tem. Como é que é isso? É verdade. O problema todo é esse. Agora, ela tem muita coisa a favor da história toda, tem que estudar. Eu quero ver são os livros. Juliana, sobre isso, esse assunto que está sendo discutido, você comenta aqui no final da parapatologia o estudo das mudanças genéticas e paragenéticas, né, na antepenúltima linha quase. O Soval tem aquele verbete de teleobiotipologia, que é você comparar o soma atual com os somas do passado. Você chegou a ter tempo para fazer isso? No que era diferente o soma da Emily com o seu, em termos de altura, biotipo, essas coisas assim de características fenotípicas que a gente chama? Eu identifiquei algumas coisas, mas eu não coloquei no papel, para ser honesta, assim. Eu acho que ela era um pouco mais alta do que eu. Né? Ela era loira, né? Eu sou morena. Ela tinha o cabelo ondulado, eu tenho cabelo crespo, né? Eu alisei, né? Mas meu cabelo é crespo e eu sou morena, né? Então tem algumas diferenças, sim. Agora, o que eu preciso estudar mais e até fazer um check-up médico é com relação à saúde. Porque ela tinha problemas do coração, foi identificado um tipo de câncer nela no final da vida. Entendeu? Ela tinha problemas no rim. Numa certa idade. Numa certa idade. Numa certa idade, dar um desconto. Né? Exato. E com relação ao processo de paragenética, você viu alguma coisa que não bate ainda, que você talvez não tenha recuperado, um trafó, ou coisas mesmo que são idiosincrasias que você ainda não... Isso é uma coisa que eu não pesquisei ainda. De qualquer maneira, eu só quero te lembrar que o DNA é outro, tá? O DNA é outro. Pelo menos, a gente sabe. Agora, Juliana, a gente percebe que você tem muita tranquilidade quando fala em relação à África. A Emily mesmo viajou bastante, né? E você também viaja bastante. Existe algum... Porque, no caso, você tem essa ligação muito forte com o continente, ou com alguns países lá, mais forte ainda, mas você nunca foi siderada com isso, né? Você, quando se viu, você já estava trabalhando lá, as coisas foram te encaminhando para isso. Existe algum país, ou alguma localidade que se chame mais atenção, que você tenha um pouco mais de, vamos dizer assim, de apego, alguma coisa, ou a Emily tinha alguma coisa assim, e vocês têm em comum? Ou não, a Emily, pelo que eu estudei, ela não tinha, não. Era África do Sul mesmo, não tinha outro país, não. Mas eu tenho vontade de visitar o Quênia, Madagascar e a Somália. São 3 países que eu tenho vontade de conhecer. Algum outro país fora da África? Mas na Europa, né? Tem alguns países assim, mas... Na Ásia, por exemplo, eu não tenho curiosidade de conhecer nenhum país na Ásia. Não, porque eu estou falando porque você transparece uma grande tranquilidade com tudo isso, assim, com a parte de... Você não tem... É bem maduro na sua parte, você não tem um apego, não começou a ficar siderada com a coisa, né? Você é tranquila com isso, começou a estudar a África, tem afinidade, gosta disso, mas não tem nenhum... Né? Isso não se exacerba, né? Tá bem calmo, tá bem tranquilo, tá bem ponderado isso, né?
Então, eu queria ver se existia algum ponto que a gente... Isso é bem tranquilo em você, né? Beleza. Juliana, qual foi o maior impacto na sua vida atual ter descoberto a personalidade consecutiva e se isso te ajudou a alguma rememoração do curso intermissivo? Não, eu não tive rememoração do curso intermissivo, não. Mas a maior mudança que teve foi a necessidade que eu identifiquei de estar fazendo reciclagem, fazer o conscienciograma e principalmente a consciencioterapia. E depois dessa descoberta, assim, o que aconteceu com os traços que você valorizava mais na Emily, nos seus estudos? Você sentiu que eles ficaram mais reforçados na Juliana? Olha, o que eu vejo mais assim é a autodeterminação, mas tem muitos trafais dela que eu ainda tenho que trabalhar em mim, que eu ainda tenho. Você chegou a estudar a personalidade da Florence Nightingale? Não. Não viu nenhum livro dela? Não, porque tem algumas características que parecem um pouco... eles em termos de profissão, família... Eles comparam com ela, mas, por exemplo, a Emily não era enfermeira. Ela não tinha uma formação, né, de faculdade, uma educação formal, assim. Mas tinha a perspectiva do cuidado. Né? Do cuidado com pessoas, Uma outra coisa que eu queria perguntar também é porque ontem vocês estavam comentando sobre os Vieiras. Lembra? Sim. E tem um terceiro Vieira que também trabalha com pacifismo, que é o Gustavo Vieira, do Rio Grande do Sul. Se você conhece essa pessoa. Eu conheço ele, já assisti uma palestra dele esse ano no Balanço Existencial. Se você teve alguma ideia nova a partir daí, ou trouxe um dado novo. Não. Tá bom, obrigada. Juliana, aqui na efeitologia, amplia para mim essa parte, os efeitos da evocação da consciência ressomada através de consciências afins. Quando você começa a evocar uma pessoa, ou, por exemplo, no meu caso, né, onde eu estava lá em Moçambique, que tinha muitos sul-africanos, eu percebi que, de certa forma, eles começaram a desconfiar de mim, estando naquele ambiente. Então, eles chegaram até a cogitar que eu fosse irmã de uma outra pessoa que estivesse lá. As pessoas vinham questionar como que eu cheguei até lá, como eu consegui o trabalho. Então, foi engraçado que gerou uma certa desconfiança, assim, sabe? E, de vez em quando, nas conversas, principalmente nos finais de semana, no jantar, que tinham poucas pessoas, e todos eram praticamente sul-africanos, eles falavam da Guerra Boer, falavam da Emily. De vez em quando surgia esse assunto. Agora, aqui na página 2, para a patologia, talvez você já tenha comentado. Na 8ª linha, você coloca singularidade personalíssima dos parafatos. O que você quer dizer assim com isso? Qual é? Porque aqui, durante as minhas pesquisas, foi me chamando a atenção a questão veio assim a questão de Olopensene da Inglaterra, e depois vieram assim algumas ideias que daí conjuminaram com os fatos que eu estava estudando. Então, uma coisa singular. Então, de repente, aquilo foi sinalizando. Eu fui estudando os fatos e aí contribuiu para os parafatos orientarem. Oi. Você reconhece alguma característica sua, algum traço que pode ter sido reforçado pelo curso intermissivo? Vou falar de novo, a autodeterminação. É o que eu vejo assim que mais me chama a atenção, que é o que mais assim eu identifico. A gente teve um círculo mental somático há pouco tempo atrás, né, na outra semana, de conscienciometria. E o professor Waldo fez uma pergunta bem simples, mas que o silêncio foi total, com relação aos trafores que a gente detectou, talvez, no conscienciograma, que estão
ociosos, estacionados. E, por incrível que pareça, foi realmente, escutou só grilinho, né? Aqui. E você tem acesso a uma vida anterior que tiveram alguns trafores aplicados. Tem algum assim mais sério que você vê assim, ó, é um trafor direto assim, que você acha que você tá adormecido aí nessa existência? Hoje até estava falando com uma pessoa sobre isso, que ela falou com relação a isso mesmo. Eu não cheguei a estudar muito, mas conversando com ela, assim, rapidamente, com a pessoa, talvez seja do empreendedorismo. Por exemplo, a Emily, ela fundou a escola de tecelagem na África do Sul, né? Mas, assim, hoje eu não me vendo abrindo nenhum negócio, sabe, liderando, assim, pessoas dentro de uma empresa, assim, vamos dizer. Eu não sei se isso possa ser mas é algo que eu ainda tenho que estudar melhor. Mas você não considera essa instituição agora, que vai ser na África, isso aí diretamente a ver com empreendedorismo, né? Vocês estão iniciando, diferente, e você está pode ser um bem à frente disso. Consciencial diferente, né? A ver, vetógrafa, quais as técnicas ou o método para que possamos investigar de forma aprofundada uma personalidade na qual suspeitamos ter sido além do temperamento? Energeticamente ou parapsiquicamente, quais foram as repercussões que você teve quando entrou em contato com a história da Emily até o período anterior à confirmação do professor Valdo? Tá, eu penso assim, aqui tem várias técnicas que eu coloquei no verbete, mas, por exemplo, no meu caso, eu cheguei até a Emily através do estudo de um pedaço da minha biografia pessoal atual. Então, eu estudei 2 contextos, um na África do Sul, que eu trabalhei em Kimberley, onde foi o boom do diamante, e outro em Moçambique, onde atualmente é o boom do carvão. Aí eu comecei a analisar, poxa, mas se eu estive nesses 2 lugares, né, assim, é uma certa coincidência, uma certa semelhança, o que tem a ver isso? Aí eu comecei a fazer pesquisa na internet com relação à corrida do diamante na África do Sul. Aí eu cheguei à guerra Anglo-Boer e daí eu cheguei às personalidades dessa guerra. E dentre as personalidades tinha a Emily. Aí eu me interessei em estudar por ela, porque era a única mulher envolvida com aquela guerra. E a partir daí eu fui pesquisando cada vez mais, comprei os livros e comecei a estudar sobre ela até começar a desconfiar que poderia ter sido, nós poderíamos ser a mesma consciência, e depois veio a confirmação, mas a repercussão disso foi que, assim, eu fiquei mais consciente do meu papel, né, trabalhando na África, né, que agora as coisas estão começando a ficar mais claras para mim. Professor, a pessoa que tem por natureza ser bem alegre, espontânea, positiva e desapegada da opinião alheia, porém, muitas vezes as pessoas não se agradam de ter uma pessoa assim ao seu lado. O que a pessoa alegre deve pensar a respeito disso, levando em consideração o meio em que vive? A primeira coisa é melhor ela ficar mais ouvindo do que falando. Isso, às vezes, ajuda para a pessoa crescer. E ficar de olho nas pessoas, porque, às vezes, nem toda hora a gente pode estar rindo, não é isso? Tem os horários de maior seriedade e também os contextos que exigem maior contenção da expansão da pessoa. Professor, favor explicar como a profissão de vidas passadas pode influenciar a vida atual. Eu, após ter uma profissão estável, decidi mudar de profissão depois de conhecer e praticar a atividade parapsíquica. Não, aí o problema todo é o seguinte, a gente, para dominar as coisas nessa dimensão, a gente tem que ter muitas modalidades de ocupação. Isso é inevitável. Então, sempre se muda, né? Na vida, às vezes, tem disso. Numa vida só a pessoa muda, agora de uma vida para outra, às vezes, até mais do que isso. Agora, quase sempre a pessoa muda de profissão, mas ela fica dentro da área daquela profissão básica. Então, por exemplo, a maioria aqui a gente nota que há uma tendência para a pessoa ficar na área da saúde, para atender os outros. Outro aqui, além dos erros traumáticos do passado, quais fatores levam e desencadeiam a síndrome da hipomnésia?
Olha, quase sempre o processo todo é descuido, descaso. A pessoa relaxada com os processos, ela não liga para as coisas e nem fixa nada. Então, ela não liga para o processo da memória. Se ela não liga para a memória, a tendência da memória é piorar. Aí vem a hipomnésia. Isso é a fase. A fase de, vamos dizer, repercussão e andar para trás na questão. Aí vem branco mental e vem a hipomnésia. Agora, quando isso acontece, é porque a pessoa já tem uma porção das faculdades mentais que ela não liga. Ela não trabalha com o seu micro-universo consciencial, com seus trafores mentais somáticos, e ela não tem tanta amplitude de autodiscernimento. Juliana, aqui. Você falou agora há pouco que eu peguei o final, cheguei tarde, mas você mencionou que veio a confirmação. Você começou a estudar, você tinha interesse, pegou livros e veio a confirmação. Essa confirmação veio para você como? De que maneira? Quem que confirmou? Você fala assim, o efeito? Da personalidade da Emily. Assim, de certa forma foi assim, um alívio, né? Porque você fica na dúvida de uma coisa. E, de certa forma, tem me ajudado até o momento, entendeu? Com relação às reciclagens. Mas é que eu não acompanhei a história da confirmação da personalidade. Confirmação? Isso, como que foi? Tá, eu descobri, né, a Emily através das minhas autopesquisas, como eu falei há pouco, e comecei a estudar a biografia dela. Ok. E aí eu comecei a ver que tinham muitos pontos semelhantes, né, de personalidade e de locais que a gente visitou. Tá. Eu achei, poxa, mas ela, né, muita coincidência, né? E depois eu fui estudando cada vez mais ela, e vim aqui várias vezes na Cognópolis, conversei com o professor Valdo, e ele sempre falava, continue estudando, até o dia do verbete da África, que ele confirmou, oficializou, né? Tá. Foi, eu não estava no verbete, não vi essa. Tá. É. Nesse dia do verbete África, eu lembro de você falar que quando descobriu essa personalidade, você teve uma repercussão, acho que energética, não foi? Ou não? É, porque quando eu vi a foto dela no Wikipédia, que deu aquele impacto, assim, sabe? Que me chamou a atenção. Que eu lembro de você mencionar que pensou que talvez ela fosse amparadora. Exato. Só depois, quando eu comecei a ler a biografia, daí eu comecei a desconfiar. E, Valdo, por que o senhor esperou e pediu para ela continuar estudando e não fez a confirmação antes? Por que foi decidido esperar aquele problema é deixar para a pessoa de acordo com o temperamento dela. Ela é muito séria nas coisas. Sim. Então, eu falei assim, não, ela tem gabarito para ver a situação por ela mesma. Ao passo que ela foi puxando o fio da meada, lá pelas tantas eu entro, né? Mas aí já estava bem encaminhado. Tá, entendi. Desde que ela chegou aqui, eu falei umas coisas sérias para ela, não foi? Desde que você chegou. Tá. Preparei a consciência dela para o processo. Tá, ok. Obrigada. Eu só queria fazer um comentário. Ela repetiu várias vezes que o trafor da Emily era determinação, que o dela também é, né? Aí eu estava dando um histórico do que eu reconheci da Juliana, né? Que ela me comentou que começou a Conscienciologia no primeiro semestre de 2010. Aí ela fez o curso de Bebetografia no segundo semestre de 2011. E em maio de 2012 apresentou o primeiro verbete, que foi o preconceito. Então, quer dizer, determinação está presente mesmo, né? Não tem como. Sim, mas agora, a sequência dos fatos em 2 anos, ela fez tudo isso, gente. As coisas do passado têm uma relação que ninguém aí perguntou, eu estou calado, né? Tem uma relação. Como é que chama a terra lá do príncipe? Cornualha. É. Não, isso aí a gente já viu. Né? Ontem ela estava falando na Cornualha, eu fiquei quieto, caí fora logo. Então. Zé não tem nada a ver com isso, nada, né? De modo algum. Entendeu? É o processo da Inglaterra. Teve muita influência na África com as coisas todas, e até hoje, com a família inglesa lá, monarquia, tudo. O caso é sério. Agora, Juliana, eu sei que você também, inclusive nessa tertúlia da África, o Burton, né, a Consciex apareceu. Você estudou mais sobre ele, percebeu essa Consciex? O que você acha que tem de raiz entre os dois?
Pois é, eu estava lembrando de quando eu estava em Mali, que ele é bem sério e ele tem bigode, né? Ele é moreno, né? E às vezes, mesmo assim na minha tela mental, eu via essa consciência, eu não sabia que era ele. E eu desconfio que seja ele, quando eu já estava em Mali, né? Antes da confirmação. Mas lendo o livro sobre ele, aquele livro que você me emprestou, é assim, tem muita afinidade, sabe? Eu acho muito legal o trabalho que ele fez. Pedro? Francis Buck. Ah, sim. Professor Valdo, seguindo então a linha que a Juliana trouxe e o que o senhor falou, a confirmação ideal é, em primeiro ponto, a consciência ou a consim que desconfia ou que tem algum impacto quando vê determinada fotografia ou determinada linha de pesquisa que se assemelha muito. Primeiro ela vai fundo, pesquisa, traz todos os uma fatos. Pessoa, só para você ter uma ideia, Fafá, uma pessoa, às vezes, ela tem muita facilidade até para acessar o processo do passado. Sim. Mas ela, às vezes, não é séria. Se ela não é séria, a gente não entra nisso. Entendi. Porque essas coisas não pode brincar, senão ela começa a fazer evocação, daí a pouco ela fica doida. Começa a fazer evocação das coisas e o negócio. Então, a primeira coisa, para mexer com personalidade do passado, personalidade que está uma depois da outra, consecutiva, etc. Tal, a pessoa tem que ter um determinado nível de seriedade para levar isso em consideração. Você vê, o temperamento dela é sério. Esse aqui que está aqui atrás, o temperamento é sério. A gente não brinca com isso. Agora, há casos que às vezes tem problema patológico, que não é o caso de nenhum dos dois. Sim. Uma pessoa vem aí, ela está com ideia de suicídio. Então, às vezes, o jeito é falar, não faz isso não, porque já aconteceu um negócio desse. Você morreu com depressão, teve quase no suicídio. Sai disso. Então, aí a gente precisa de abrir o jogo. Tá. Mas aí já é um caso já terapêutico, que não é o caso deles. O deles é mais do processo, mais de evolução, para clarear a coisa, para ficar mais objetivo. A meta, o escopo, você está entendendo? Agora, quando o senhor fala a pessoa não é séria e pode ficar fazendo evocação, como assim? Como é que é? O senhor disse agora há pouco, às vezes a personalidade não é séria e pode ficar fazendo evocação. E pode dar problema. Ela pode fazer como evocação, assim? Levar o negócio com certa brincadeira, dar alguma coisa nesse sentido. O que se faz? Vai haver possessão em pouco tempo. Essas coisas não se brincam. Sim, entendi. Nós estamos trabalhando com o problema da Seriex. Seriex é coisa muito séria. Por exemplo, essas regressões de vida passada, isso ajuda para um lado e piora para o outro. Porque uma boa parte delas, às vezes, esse tipo de regressão que eles fazem é com autossugestão. Sim. Às vezes estão lembrando a vida do cara que está promovendo a regressão. Não é a dele. Não é a dele. Ele entra na Pode haver retrocognição do outro. Tá. Estuda, a gente tem que estudar muito, com calma, né? Vê. Obrigada. Professor Valdo, aqui no DAC, em taxologia, o senhor colocou só 2 itens, né? Os contatos interconscienciais, 2 categorias. Eu queria saber se a gente poderia acrescentar mais uma terceira, de consciência a consciência. Sei. Agora, o processo todo é o seguinte, consciência, consciência. Isso aqui é a base. Mais sério. Tá. O que você quer? Eu perguntei se poderia colocar uma terceira, consciência a consciência, quando a gente estiver no intermissivo. Sei não, mas isso aí é óbvio. Consciência é um processo extrafísico. O que interessa é nós estudar um problema aqui. Porque lá não, lá já é a matriz, vamos dizer, permanente da gente.
Você, a sua matriz como consciência, é a sua condição de consciência, é a extrafisicalidade, não é aqui. Entendi. Nós estamos temporariamente conscientes. Lá nós somos consciência. A coisa é diferente. Entendeu? É isso que eu quero chamar a atenção no problema da interdimensiologia. Para nós, é muito importante, enquanto nós estamos aqui, começar a descerrar a cortina, levantar um pouco a cortina para ver o que está acontecendo com ela. Para a gente ver, levar isso mais a sério. Pensar aqui é diferente de pensar lá. Porque aqui nós temos restringimento, perdemos uma porção de megacons. Tudo muda, não é verdade? Agora, ó, nós esperamos de você mais quantos verbetes? Pelo menos uns 100, tá certo? E vocês que são aí da infraestrutura, ajudem, aí me represente aí perante a Juliana, tá certo? Contamos com você. Eu espero que haja alguma coisa. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 40 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 35 perguntas online. Os recados de hoje são da Miriam sobre acoplamentário, Maria Isabel, curso Holotecnologia e Cosmovisiologia, Cíntia, Programa de Desenvolvimento Parapsíquico PDP, Antônio Fontanelli, Debate da Conscius, Traforismo e Proexis, Cícero, curso Biografologia EAD. Agora, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Aproveitando este Lupensene, a gente quer lembrar que nós temos amigos da enciclopédia também na África, em Angola, em Moçambique e Guiné Equatorial. Então, olha aí o exemplarismo, né, desses amigos de longe e que contribuem, colaboram, são mecenas cosmoéticos da enciclopédia. E você que está aqui perto, né? Você que mora em Foz do Iguaçu, mais perto aqui de Foz, que também aproveita, que também, né, tira os benefícios, e deve fazer isso, de todos esses aportes que a enciclopédia proporciona, do holociclo, da holoteca, deste ambiente do tertuliário, da transmissão das tertúlias, tudo isso é mantido por você, amigo da enciclopédia. Então a gente convida, né, você a continuar sendo amigo, renovando a sua assinatura assim que ela vence, e quem não é, que possa vir ter este também convívio com a gente. É só entrar em contato com o CAEC, quem é de fora, no 45, código de área 35 25 26 52, ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org, ou quem está aqui no CAEC ou Vieira Foz, passa na recepção do CAEC e se torne amigo da enciclopédia. Muito obrigada. A Pré-IC Bioconvivium é a instituição que trata dos princípios conscienciais, Associação Internacional para a Evolução dos Princípios Conscienciais, convida a todos para a participação no Acoplamentário nos dias 31 de maio, 1º de junho e 2 de junho, que vai ocorrer aqui no CAEC, com as EPICONs, as professoras Cristina Aracaki e Adriana Lopes. O objetivo desse acoplamentário é ampliar a nossa compreensão da interação dos seres humanos com os princípios conscienciais e realizar assistência em alto nível. Esperamos a participação e o posicionamento de todos. As inscrições podem ser realizadas no CAEC. Obrigada. Boa tarde. O CAEC convida a todos para a primeira década da holoteca. Esta década vai ser comemorada nos dias 7, 8, 9 e 10 de junho próximos. Por que é importante participar deste evento? Porque você vai ficar com maior cosmovisão dos fatos e parafatos que norteiam a nossa Max Proex grupal. Porque você pode alinhar a sua autopesquisa com a sua autoproexis, por meio da teática da especialidade prioritária. Pela importância no desenvolvimento da tridotação consciencial,
intelectualidade, comunicabilidade e parapsiquismo. E, finalmente, pelo rapport com outras bibliotecas do mundo inteiro, pois envolve o conhecimento do passado, do presente e do futuro. Neste sentido, nós ofertamos de brinde um curso inédito, que é Holotecologia e Cosmovisiologia. Por que é um brinde? Porque ele tem custo quase zero. O custo é mínimo, só para cobrir despesas de divulgação e de coffee break. E ainda ganha um tratado, que pode ser Homo sapiens pacíficos ou reurbanizados. A inscrição é no CAEC, R$ 75,00. Nós vamos estar comemorando também, no dia 10 de junho, segunda-feira, feriado, vamos fazer o lançamento da Holoteca, da revista Holoteca, e vamos estar homenageando ex-coordenadores e epicentros que sustentaram a Holoteca nesses 10 anos. Então, todos estão convidados a fazerem as suas inscrições no CAEC, telefone 4525-2652 e também, nossa, até me... participe deste marco consciencial Grupo Kármico. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu recado é para os tertulianos e teletertulianos que já fizeram ECP2. O IPC Foz do Iguaçu os convida a participarem do Programa de Desenvolvimento Parapsíquico, cujo pré-requisito é ter feito o ECP2. É um curso de 6 módulos, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu. O primeiro módulo vai ser amanhã e domingo. Que se começa, sábado, amanhã começa às 8 horas e vai até às 20 horas. Domingo, das 8 horas às 17 horas. Os objetivos do PDP, além de desmistificar e desreprimir o parapsiquismo, é também desenvolver autoconfiança na autodefesa e sustentabilidade energética e fornecer subsídios para o desenvolvimento da TENEPS, dentre outros objetivos. Para mais informações e inscrições, podem ligar no IPC no telefone 45 2102 1448. Como eu disse, é um curso de 6 módulos. O último módulo será em outubro desse ano. Ok? Aguardamos vocês. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de convidar para o debate, agora domingo, da Conscius, é o debate que sempre ocorre a cada final de mês, né? O tema é Traforismo e Proex. O dia vai ser dia 26, domingo, agora com 15 horas, né? Os tópicos são definição de Proex e Trafor, tipos e exemplos de Trafores e a minha exposição, a contribuição das atitudes traforistas para a execução da Proex. O debatedor sou eu, Antônio Fontenelle. O acesso é www.conscius.org.br. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de divulgar o curso Biografologia na modalidade EAD. Esse curso ele vai trabalhar com técnicas de pesquisa de biografias, visando a pessoa otimizar as suas próprias pesquisas de biografias. Então, a gente vê até mesmo hoje, no verbete, foi apresentado pela professora Juliana, né, a possibilidade que ela conseguiu de avançar na própria pesquisa da holobiografia pessoal. Então, a pesquisa de biografias ela tem inúmeras oportunidades de crescimento consciencial. Esse curso, então, na modalidade EAD, pela Apex, né, um curso promovido pela Apex, ele vai ter aí, são 10 módulos de duração, e vai ter início na próxima quinta-feira. A abertura do curso seria na próxima quinta-feira, dia 30. Então, fica o convite a todos. Para mais informações, vocês podem entrar em contato pelo e-mail contato@apexinternacional.org ou então no próprio site da Apex, www.apexinternacional.org. Fica o convite a todos. E o verbete de amanhã é Velhice Assumida
da especialidade Autodiscernimentologia, com a autora professora Lucy Lutfi. Agradecemos a todos pela presença e tenham todos uma boa tarde.